Boa noite, irmãos. A paz. É um privilégio estarmos aqui, né? Termos essa oportunidade de servir, de adorar ao Senhor. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos a Deus em oração, pedindo que Ele sonde os nossos corações e que nesta noite nós sejamos adoradores que entregam inteiramente o coração diante do altar. Você pode orar nesse sentido junto comigo? Amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença tão maravilhosa, Pai, e nós reconhecemos o privilégio que é estar aqui, o privilégio que é Te adorar, ó Pai, e que os nossos corações não estejam divididos nesta noite, que os nossos corações estejam totalmente entregues à Tua presença, Pai, que o nosso desejo seja apenas Te adorar, o nosso desejo seja nos derramar diante de Ti e Te entregar uma adoração, ó Pai, que suba. Nós queremos que as canções que serão entoadas nesta noite subam ao Teu trono e que o Senhor receba, Senhor, a adoração do nosso coração, Pai. Vê se há em nós algo que nos afasta de Ti, tira nesse momento, nessa hora, Pai, porque nós queremos Te adorar, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. É isso que desejamos, em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção, que é nova, talvez você já tenha escutado. O pessoal da mídia vai colocar o refrão. Vou ensinar, né, para quem ainda não ouviu. O refrão dela é assim, ó. Sopra o Teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflamar esse lugar. Sopra o Teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, seja o nosso desejo todos os dias. Amém? Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Meu desejo é Te servir. Faz em mim o Teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com Tua glória envolve-me.
aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Invade esse lugar, Espírito Santo. Tens liberdade no nosso meio, Espírito de Deus. Nós clamamos, vem, a tua igreja clama, vem. Vem, Jesus. Nós clamamos, vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Você pode dizer isso? Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Que esse seja o nosso desejo, Pai. Ser cheios do Teu Espírito Santo. Pai, que sejamos um contigo e a Tua presença nos encha, ó Pai. Nos encha todos os dias. É o que queremos, é o que desejamos. Sopra, sopra o Teu vento aqui. Toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra, sopra o Teu vento aqui. Vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Eu sou dele, você é dele, amém, queridos? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Você é dele e não tem para onde fugir. Pode cumprimentar aí, já aproveitando, dar um aperto, um abraço de mão, um sorriso, declarar a paz de Jesus. Afinal, estamos na casa do Pai, como família da fé, em comunhão, em torno dessa presença maravilhosa de Jesus, do seu nome, da sua palavra. Amém, queridos? Se você já fez isso, pode tomar seu assento, fique à vontade por uns instantes. E também quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus. Que assim seja sobre você que está aqui e sobre também você que está nos acompanhando pela internet. Que a graça do Senhor te alcance aí superabundantemente, mais e mais, em nome de Jesus. Mas quero também cumprimentar você que nos prestigia com a sua presença pela primeira vez no culto de domingo. A gratidão imensa por você estar aqui conosco. E nós queremos te dar uma lembrança, um presente, o sinal dessa gratidão. Ao final do culto, por favor, fale com os nossos irmãos que estão ali na recepção, bem uniformizados, ou ali no balcão de formação, para que você receba esse presente. E esperamos que você volte mais vezes, em nome de Jesus. A igreja concorda, irmãos? Amém, graças a Deus. Queridos, quero ser breve aqui, alguns avisos que nós já temos anunciado, só reforçar na verdade. Por exemplo, a respeito da Rede Kids, agora considerando os nossos voluntários com mais disposição e disponibilidade, com a graça de Deus, para trabalhar com muito amor e carinho na Rede Kids. Nós então temos duas novidades ou duas mudanças. Primeiro é que o berçário agora é o maternal. O berçário agora é o maternal. Então se atente, pai e mãe, para a idade correta agora do maternal, que é de 1 ano e 6 meses até 3 anos, tá certo? E as crianças de 3 a 11 anos, queridos, nós temos também uma novidade, que agora eles, todos os cultos de terças
e domingo, tanto pela manhã quanto à noite, eles vão direto para o salão da igreja, tá certo? Antes eles iriam direto para as salas, agora as crianças de 3 a 11 anos se dirigem diretamente ao salão. Você chegando no culto, já encaminha ali para o salão, que eles terão ali um momento de louvor, de ministração, e logo após serão encaminhados às suas respectivas salas pela equipe, tá certo? Queridos, nós temos aí nessa semana, na quinta-feira, um grande culto especial da Rede Casais, com participação ilustre também de pastores também especiais para nos trazer uma palavra com certeza direcionada ao coração do casal. E eu convido você, homem, mulher, você casado, a estar aqui nesta quinta-feira, dia 13, às 20 horas. Mas é muito importante que você dê o seu nome, dê o nome do casal, não tem custo nenhum, não tem valor, apenas para uma organização da rede, tá certo? Pode deixar o nome ali no balcão, o quanto antes, aliás, ao final do culto, mais exatamente, tá certo? Se você ainda precisa definir questão de agenda, programação, confirmar com alguém, pode também durante a semana, mas o quanto antes, queridos, no início da semana, já dar o nome para nos organizarmos, para recebermos vocês com alegria. Diga sim todos os dias, tá certo? Esperamos você, casal, para estarmos juntos aqui celebrando a Jesus. E queridos, uma grande novidade também, que vai ser uma bênção com certeza também este final de semana. No próximo final de semana nós vamos começar aí o Despertai, que é aquele encontro especial de despertamento mesmo. E nós vamos receber aí, como sempre, pastores e agora também pastora, né? Que sempre traz uma palavra especial, e tenho certeza que não vai ser diferente. Vai ser neste próximo domingo, dia 16, na segunda, dia 17, e na terça-feira, dia 18. E vale reforçar a respeito da Rede Kids também, porque nós teremos então, nós teremos acolhimento aí da Rede Kids, no Espaço Kids, nestes 3 dias, tanto no domingo, nos 2 cultos, como na segunda-feira também, com a disposição dos nossos colaboradores, e também na terça normalmente, tá certo? Convide mais pessoas, divulgue, faça parte disso. Vamos estar firmes e fortes aqui, buscando ao Senhor no Despertai. E algo importante que precisamos frisar é que no domingo do Despertai, nós vamos ter uma cantina muito especial, organizada pela Rede Mulher. Então você não pode perder essa oportunidade. Venha preparado e preparada para este tempo de comunhão depois do culto, tá certo? No dia 16, no domingo, a cantina preparada aí pela Rede Mulher. O que vai ter? Hambúrguer, refri, água, suco, tá certo? Para suprir aí as suas necessidades, depois de ser suprido pela palavra, com certeza abençoadora. E último recado, queridos, um último aviso para as mulheres em especial, é que também no dia 20 de fevereiro, na última quinta-feira, vamos ter o encontro de mulheres, o encontro da Rede Mulher, culto especial. Você, mulher, não pode perder. Convide mais mulheres, divulgue, ore a respeito, se prepare para esta noite, que certamente Deus vai falar ao seu coração. Queridos, esses são os avisos de hoje. Nós vamos continuar celebrando e louvando ao Senhor nessa hora também, com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar você a ficar em pé. Enquanto cantarmos essa canção, você vai ter a oportunidade de vir à frente com seus dízimos, ofertas, sua oferta missionária, conforme você preferir, trazendo aqui pelos envelopes, nas urnas, ou então lá atrás, no balcão, ou então pelo QR Code apresentado na tela. Faça isso com alegria e gratidão ao Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, cuidado das nossas famílias, e a sua generosidade, a sua contribuição é uma bênção na vida de tantas outras pessoas. Sabia que a sua generosidade abençoa quem está do lado? Sabia disso? Porque não fosse a sua contribuição, nada disso aqui estaria acontecendo. Então você está contribuindo para que estejamos aqui, para que tudo aconteça, tudo funcione, para a glória do Senhor. Mas muito além deste templo, deste complexo, a sua generosidade, a sua contribuição alcança vidas lá fora, com os trabalhos que realizamos, vidas sendo alcançadas, isso é o que importa, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós estamos falando de generosidade. E o Senhor, melhor do que ninguém, foi generoso ao se entregar por nós naquela cruz. O Senhor renunciou à sua glória, deixou tudo para trás e se entregou humildemente por cada um de nós.
Obrigado, Senhor. Nos ensina a sermos generosos. Em relação à generosidade, Senhor, não só oferecemos a nossa oferta financeira, nosso louvor financeiro, mas a nossa vida como adoração ao Senhor. Nós nos entregamos como que no altar da adoração, e entregamos este culto a Ti, dizemos, é para o Teu louvor, tudo aqui, Senhor, é para o Teu louvor. Nós Te engrandecemos, Te exaltamos, Te louvamos e Te adoramos, porque o Senhor é digno, em o nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos louvar o Senhor, meus queridos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só o nome dele é santo, só o nome dele é digno de adoração, de louvor, de entrega. Todas as nações virão, todos os povos, línguas, raças, nós já podemos viver isso e creio que ainda veremos muito mais, com muito mais intensidade. E é por isso que nós precisamos estar posicionados, orando e falando do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém?
A Ele a glória, Ele é o único nas nossas vidas. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. O único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Sim, somos atraídos. O teu amor nos atrai. Somos atraídos à tua presença, Deus. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar.
Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável. Meu coração. Único, único. Meu coração. Único, único, único. Meu coração, tudo que tenho e sou é tudo teu, é tudo teu. Aleluia, glórias a Deus. Seja louvado e engrandecido o teu nome para todo sempre, meu Senhor. A tua presença ela é irresistível, assim como a tua palavra, que nos tocará nessa noite de uma forma tremenda. Que os corações se derramem diante da tua presença essa noite, meu Senhor. Irresistível é ouvir a voz do Espírito Santo nos chamando para estar na tua presença, Senhor. Irresistível é a tua palavra que convence, que converte, que transforma o curso da história, que nos salva. Irresistível é a tua graça, Senhor, que nos rendemos diante de ti nessa noite para adorar o teu nome que é santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos. Rendemos-te graças, rendemos-te louvores. Tu és o único suficiente Salvador, tu és suficiente, Jesus, nossas vidas. Suficiente, tu és o único que adoramos e bendizemos e celebramos o teu santo nome, nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, Sérgio Louvor, pela sensibilidade com o Espírito Santo, por nos conduzir esse tempo de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe, queridos, a todos os irmãos voluntários que têm servido ao Senhor de uma forma tão bonita aqui na igreja, para a glória do Senhor. Que enquanto você está aqui, alguém está lá como ministério, voluntariamente, com alegria, cuidando do seu carro, no estacionamento. Há intercessores orando pela sua vida, há uma equipe toda cheia de amor, capacitada, cuidando dos seus filhos agora, uma equipe lá atrás do apoio no que precisar, tudo para que você fique tranquilo e abra seu coração para ouvir a voz do Senhor e não tenha nenhuma preocupação em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aquilo que ficou pendente na sua semana, não sei como você chegou aqui, mas você aprendeu a entregar nas mãos do Senhor, por isso lembre essa palavra, entregue tudo nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então entregue, descansa o coração e vamos ouvir a palavra do Senhor, pois nessa noite nós iremos aprender
pérolas poderosas, abençoadas, a palavra de Deus, através de servos anônimos. Abra seu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, amém. Meus irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de fazer parte de um propósito na vida de alguém, que Deus despertou você a uma iniciativa espontânea, que você participou de algo que você nem sequer tinha dado conta do que poderia reverter isso lá na frente. Não sei quantas vezes você se percebeu que quando as coisas passaram a fluir e você se alegrou dizendo: glória a Deus, o Senhor me deu a graça, o privilégio de fazer parte disso. Ainda que foi como uma simples semente, ainda que foi através de algo tão simples, mas fez efeito. Na verdade, eu quero perguntar aos irmãos o quanto vale fazer parte de um propósito. O quanto vale fazer parte de um propósito? E eu quero estender aqui, que propósito? O propósito de salvação de alguém, o propósito de restauração, um propósito de Deus. O quanto vale fazer parte de um propósito? O quanto vale isso, irmãos? Talvez algumas pessoas nós podemos lembrar aqui que elas foram instrumentos de Deus para fazer parte de um propósito de Deus ao qual havia sobre nossas vidas e que estamos vivendo hoje. Alguém fez parte disso. E sempre fomos lembrados a honrar a Deus e louvar a Deus e também honrar essas pessoas, as quem foi instrumento de Deus para nos abençoar tanto. E também podemos louvar a Deus de fazermos parte de alguma forma no propósito na vida de alguém, mas esse alguém pode-se dizer que trata-se de uma pessoa relevante, alguém importante. Com certeza eles também carecem da misericórdia e da graça de Deus, sim ou não, irmãos? Eles precisam da graça de Deus, todos precisam da presença de Deus, tanto aqueles que optaram por um estilo de vida e que se vitimaram de uma história e se excluíram na sociedade, eles também precisam da compreensão, da graça, da misericórdia de Deus, como também daqueles que são ilustres aos nossos olhos dos homens, numa posição social e olhamos para elas com tanto respeito, embora não a conhecemos pessoalmente, mas sabemos que pela posição, o que ela representa, influencia, ela também necessita tanto da misericórdia de Deus, mesmo que tenha toda uma relevância na sociedade. Precisa da misericórdia, da graça de Deus. Mas como é bom poder fazer parte na história de alguém, principalmente de um propósito. Seja alguém que a sociedade anula, como também uma pessoa conhecida, relevante. E a história deste texto leva-nos a compreender uma pessoa no anonimato, que não temos o nome dela, mas sabemos a história de um protagonista que achamos: este eu conheço. Ah, pastor, essa história eu conheço. Já sei lições de Deus através deste texto sagrado. Mas você já prestou atenção em uma serva anônima neste texto? E o texto se encontra em 2 Reis, no capítulo 5, e você que trouxe sua Bíblia, abra por favor neste texto, 2 Reis, no capítulo 5, quero aproveitar enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, você que ainda não adquiriu o seu marca-página, ele é todo personalizado, né, servos anônimos, atrás anotações para que você possa anotar as referências do texto no decorrer dessa série de mensagens. Você pode adquirir lá atrás, no encerramento do culto, no balcão de informação. Você pode retirar o seu e colocar na sua Bíblia, interagir conforme o seu devocional. E é uma forma de estimular, encorajar você, que pensamos em fazer isso de uma forma muito especial. Vamos ao texto bíblico, irmãos. Assim diz a palavra do nosso Deus, 2 Reis, no capítulo 5. Se você preferir acompanhar no telão, fique à vontade, irmãos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra,
porém, sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu quero parar a leitura por aqui, meus irmãos, para destacar algo ainda que acabamos de ler. Quando se fala que Naamã, ele era o quê? Um grande homem. Preste atenção, um grande homem diante de quem? Do seu Senhor, S minúsculo. O seu Senhor era o rei da Síria, era o Ben-Hadad II que reinava esse tempo na Síria. Imagina a relevância que Naamã tinha pela posição, não somente o que ele ocupava, ao ponto que o próprio rei tinha um olhar para ele e tratava assim: esse é um grande homem, este é um homem que merece muita honra, muito respeito. E de fato era muito aclamado pela sociedade na Síria, onde ele andava, onde ele passava, os povos vizinhos certamente ouviu falar da liderança deste homem com seu exército, temiam certamente. Tratava-se de um homem importante. A importância de Naamã, nós aprendemos ricas lições, mas atenção, irmãos meus, este título, ou este reconhecimento, um grande homem, não combina, por exemplo, um grande servo. Em nenhum momento na Bíblia nós encontraremos uma passagem que claramente está dizendo um grande servo. Ao contrário, várias vezes em que os próprios apóstolos nas suas cartas, quando designavam a igreja, eles sempre se colocavam a sua identificação como servo, servo do Senhor, servo de Deus. E Jesus, ao perceber que certa vez os discípulos estavam levando muito a sério a importância e a discussão tornou-se muito séria, quando eles queriam saber quem era o maior entre eles. E Jesus, sabendo as intenções deles, trouxe a eles um ensinamento, uma correção, corrigiu e ensinou que o maior no reino é aquele que serve a todos. Você quer ser maior, quer ser grande no reino? Sirva a todos. É aquele que serve a todos. Pois bem, não encontraremos em uma passagem, nem o próprio Senhor Jesus, embora a essência de servo, mas não há nele sequer um grande servo. Por quê? Porque se é grande, não é servo. E se é servo, não é grande. O servo não veio para ser servido. De fato, o propósito, sua essência é servir. Jesus, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir, não para ser servido. Então, é até uma palavra que não é um respaldo bíblico, quando nós damos o título ou reconhecimento, ou aclamamos alguém, eis que chegou um grande servo de Deus. Não combina. Agora, um servo de Deus, uma serva de Deus, um grande servo, já é uma coisa que não tem uma conexão uma coisa com a outra, porque se é servo, de fato, não é grande. Mas homens na história sempre tiveram esse título grande, o Alexandre o Grande, sabemos as histórias, e muitas histórias, nós temos pessoas que destacaram e se tornaram grandes. E Naamã, ele era o grande, pela sua história, pela sua posição, pela sua relevância, diante do seu Senhor, não diante de Deus, preste atenção. No entanto, o Senhor dava vitória por meio dele à Síria. Eu quero continuar a leitura, irmãos meus, e preste bastante atenção, porque logo nós iremos trazer algumas aplicações. É importante você observar este texto sagrado. Eu quero ler novamente aqui o versículo 3. Um dia, a menina disse à senhora, atenção, é a única vez que você vai ouvir registrado as palavras dessa menina na Bíblia. Então, atenção. Quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Continuando o versículo 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o versículo 5, prontamente, o rei, ele respondeu, o rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Meus irmãos,
Nós sabemos muito sobre a história de Naamã. Este texto é lindo, saber o que se transformou a história deste homem, quem ele era e quem ele se tornou. Eu creio que isso é tremendo, irmãos. Quem era você e quem você está se tornando a cada dia. Quem eu era e quem em Cristo eu estou me tornando. Quem era você e como estamos nos tornando a cada dia. Naamã, ele nos ensina uma coisa, embora que as lições nós não iremos tanto extrair da história, especialmente do papel dele. Mas uma coisa interessante que me ensina muito o Naamã, uma coisa que eu temo muito, meus irmãos, de oferecer a melhor versão para os de fora e a pior versão para os de dentro. Os de fora, a melhor versão de Naamã se destacava? Era um homem conhecido, respeitado, era uma pessoa que todo o tempo alguém estava elogiando ela, elogios, o tempo todo. Ele, do lado de fora, ele demonstrava de fato alguém que era um grande herói, mas dentro de casa, o que ele oferecia lepra. Dentro de casa, ele não passava de lepra, e temos alguns significados sobre a lepra. Naquele tempo, era sinal de orgulho, de soberba, de altivez. Tratava-se de alguém que, por si mesmo, queria garantir a sua vida, alguém que não se inclinava-se a Deus. É um sinal de orgulho. Eu temo, se nós temos até a facilidade de sermos humildes para os de fora, e sermos muito orgulhosos dentro de casa, ou de darmos nossa melhor versão para os de fora, e a nossa pior versão para dentro de casa, assim como Naamã até então ele estava fazendo. Eu temo olhar para essa história, meus irmãos, e ver se ela não faz parte da nossa, até neste versículo. Mas sabe de uma coisa? O que Deus transformou a história de Naamã, eu creio que Ele é poderoso para transformar as nossas vidas hoje. Ele é poderoso para transformar as nossas vidas também. Ele muda histórias. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês pelo menos 3 princípios, como fazer parte de um propósito. Como fazer parte de um propósito. Se desejamos fazer parte de um propósito, que realmente possa glorificar o nome do Senhor, ou encontrar nisso o propósito também para a nossa vida, porque, irmãos, é triste passarmos dias, perdermos nossa vida, sem sequer viver para um propósito. Você tem encontrado um propósito para a sua existência? Uma razão para a sua existência? Dias atrás encontrei uma pessoa muito talentosa cantando, e ela toca muito bem, e eu elogiei ela, ainda que não seja cristão. Aí ele disse: ainda estou procurando o meu propósito. Ah, que oportunidade! Falei: precioso, você não vai encontrar propósito na sua vida sem Deus, sem andar na presença de Deus. Você não encontra propósito. Você vai vagar por muitas coisas, e a tendência é você se frustrar muito, porque você vai sempre começar uma coisa e nunca terminar, porque você busca felicidade, contentamento para a sua alma nisso, e não encontra realização nenhuma, e nada satisfaz. E o propósito é tudo que você faz para a glória de Deus, quando você está nele, e tudo que você passa a viver para a glória dele. Isso é propósito. Todo lugar que Jesus ele estava ali, tinha um porquê, um propósito. Eu creio, meus irmãos, que deve mover a nossa vida, sempre é propósito. Estar de alguma forma ativamente fazendo parte do propósito de alguém. Mas como podemos fazer parte de um propósito? Essa menina, que nós não sabemos o nome, e saiba, nessa noite, nós iremos aprender 3 lições, que nos leva a fazer parte de um propósito, através de uma serva anônima. Não é através de Naamã, não é através de Eliseu, o profeta, nem Geazi, que foi o discípulo de Eliseu, que também aparece neste capítulo, mas especialmente dessa serva anônima. A primeira coisa que aprendemos, irmãos, um princípio tão especial, é servindo. Como fazer parte de um propósito, irmão? Servindo. Este texto diz que todas as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina, e ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela ficou servindo,
Ela não ficou como escrava, ainda que ela foi tirada sem escolha própria, certamente, da sua casa, da sua pátria. Mas certamente ela estava lá entendendo um propósito, servir. Ou ela entendeu, para que possa cumprir um propósito nessa família, a porta de entrada para ter essa oportunidade é servir. Queridos, a melhor maneira de você conquistar oportunidade é servindo. Servindo. Quer conquistar o coração de uma pessoa para Cristo? Melhor maneira, sirva ela. Leve um bolo para ela. Quebre o gelo, quebre a resistência. Quebra a visão equivocada que talvez ela tenha ao seu respeito porque você é crente. Porque você é da igreja. Quebre isso. Não, você é um servo de Deus. Você é serva do Senhor onde você estiver servindo. Fazer parte de um propósito, meus irmãos, é através do servir. Servindo. É lavando os pés. É estando pronto. É enxergar a oportunidade. Como que oportunidade de servir? Eu não sei você, mas às vezes, sabe, senhor Orlando, eu fico indignado quando eu percebo que perdi uma oportunidade de servir. Eu falei, misericórdia, que Deus tem misericórdia de mim. Que oportunidade de servir, aquela foi uma oportunidade para servir. Que oportunidade passou despercebido. Aí vem um confronto, onde eu estava, misericórdia. E o confronto maior, misericórdia, meu Senhor, que Bíblia que eu estou lendo? Sério, irmãos, servir, você tem disposição para servir, não é simplesmente fazer um favor para alguém, mas você vê uma oportunidade, ao ponto que a pessoa fica constrangida da sua disposição, da sua prontidão, da sua iniciativa, isso está demonstrando que você se importa. Irmãos, nossa sociedade, quem se importa com quem? E quem pelo menos deve implantar essa cultura, se não for a igreja, se não for servo de Deus, se não for pessoas que são movidas pela palavra de Deus, implantar uma cultura de servir. E quando você é movido a essa atitude, não fique surpreso quando a pessoa perguntar a você, mas e agora, quanto custou isso? Ou quanto eu vou ter que devolver? Ou quanto que ela acha que você agora ficou uma dívida com você? Não, não tem nenhuma dívida. Simplesmente é movido pelo amor, é servir. Eu quero fazer parte de um propósito. Parte de um propósito, quero servir. Servir. Ah, meus irmãos, pensa alguém que entregou o coração a Cristo e você fez parte de simplesmente servir a ela no dia a dia, em alguns momentos que você foi útil nas mãos de Deus, servindo, ajudando ela de alguma forma, varrendo a frente da casa dela, servindo, coisas tão simples, mas impacta, coisas tão simples. Ah, pastor, mas isso é tão simples? Pois é tão simples, porque servir não é complicado. Complicado é ter crente que não serve, que não está servindo. Porque, irmãos, quando nós servimos, encontramos propósito. Encontramos propósito ao servir. E ainda que ela estava neste contexto, no entanto, ela estava servindo. O segundo princípio, como fazer parte de um propósito, que aprendemos exatamente com a atitude dessa menina, é, com certeza, testemunhando. Testemunhando. Um dia, a menina disse à sua senhora, um dia, isso foi realmente provocando oportunidade, ela foi servindo, até que um dia, ela testemunhou, ao perceber da situação tão delicada que se encontrava dentro da casa, a qual ela estava lá, ela testemunhou. Irmãos, se nós desejamos fazer parte de um propósito, nós temos que entender a importância do testemunho, de darmos testemunhos, de falarmos de que Cristo transformou a nossa história.
testemunharmos de onde o Senhor nos tirou e a graça dele que tem nos transformado dia após dia. Ela percebendo que este homem, ele, embora herói de guerra, mas sofria, ele era leproso. E você percebeu a leitura do texto? Ele sofria por isso. Ele estava sofrendo. Agora, irmãos, vamos pensar numa coisa que talvez lendo esse texto friamente não paramos para perceber a profundidade que pode levar o nosso coração nessa palavra. Preste atenção numa coisa. Ela estava testemunhando, sendo uma serva de Deus, mesmo sendo alguém que foi sido escrava, levada a ser escrava, ou serva dessa casa, servia a senhora de Naamã, mas ali, de fato, é alguém que não estava presa. Ela não estava presa a um ressentimento. Ela não estava presa a uma mágoa. Ela estava ali, de fato, entendendo, olha, a minha vida aqui, ainda que foi uma circunstância mais delicada, mas tem um propósito aqui. Eu estou fazendo parte de um propósito na vida de um grande homem diante dos homens. Um grande homem. Alguém muito bem conhecido, que poucos conhecem a sua fragilidade. Ela teve acesso a saber a fragilidade de um grande homem. A fragilidade de Naamã ficou exposta. E ela sabia disso. Mas ela testemunhou um dia. Isso significa que ela foi conquistando a confiança dessa senhora. E sabe de uma coisa? Ela disse, olha a importância do testemunho, jamais subestime, irmãos, o testemunho, o poder do testemunho. Ela compartilhou com quem? Com a senhora, esposa de Naamã, que consequentemente ela prontamente falou também para ele, para Naamã. No verso seguinte, Naamã já está no rei falando para ele. Assim, assim, disse a menina que é lá de Israel. Olha, a palavra dela, o testemunho dela chegou aonde? Aos ouvidos do rei. Aos ouvidos do rei. A palavra dela foi além do que ela imaginava. Foi nos ouvidos do rei, que moveu prontamente o rei e falou, olha, então vai agora. Fez um ofício, liberando Naamã, deu presente, vai agora para Samaria, vai agora. Olha que confiança, que credibilidade. Quem confiaria a ela? Se não fosse através de um testemunho de alguém que é séria, comprometida com a sua fé em Deus. Alguém que estava servindo, ainda que foi uma circunstância e tanto. Se realmente esse testemunho não houvesse credibilidade, irmãos meus, como chegaria aos ouvidos do rei? E outra, você acha que Naamã, tanto assunto, certamente a demanda, ele falaria isso? Ao ponto que convenceu prontamente o rei da Síria, dizendo, vai agora, vou fazer um ofício, você envia, pode ir. Olha que credibilidade, é testemunho, irmãos. Se realmente desejamos fazer parte de um propósito, irmãos, nós temos que levar Deus a sério em todo lugar. Se desejamos fazer parte de um propósito, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. E muitas vezes nós a perdemos. E quando não a perdemos, nós mantemos portas fechadas. E por que mantemos ela de portas fechadas, a oportunidade? Por não ter testemunho, por não ter credibilidade, por não acreditar no que estamos dizendo. Não acreditar. Meus irmãos, com muito amor, eu quero perguntar para vocês isso. Na sua caminhada de fé, hoje, a partir de então, do momento que você entregou sua vida a Cristo, a partir do momento que você teve realmente uma experiência do novo nascimento, você tornou-se alguém digno de confiança, alguém de credibilidade, tornou-se alguém que as pessoas têm plena confiança, por saber agora, porque antigamente ser crente era sinônimo de honestidade, hoje, irmãos, misericórdia, ainda mais até pastor, que Deus tem misericórdia de mim, irmãos, de tantas pedras de tropeço, de tanto mau testemunho, de tantas pessoas que não cumprem uma palavra, que não pagam suas dívidas, que não são leais no que fazem,
nos seus negócios. Um tempo atrás fui ingênuo. Falei, por favor, pode intermediar esse negócio para mim, falar que, poxa, você acha que, né, como eu vou convencer? A pessoa não me conhece, mas está tudo bem, pode comprar lá, fala que é o pastor. Não foi aqui na cidade, tá bom, fica tranquilo, tem outro lugar. E aí, ixi, pastor, quando falei que era pastor, daí o cara até falou, vixe, tem até uma lista aqui, que misericórdia, pastor que comprou coisa que não pagou. Eu falei, sangue do cordeiro? Irmãos, deveria ser assim, queridos? Se a igreja, quando ela começou a avançar na sociedade, na igreja, você vê a igreja primitiva, você vê a igreja em Atos, eram pessoas que demonstravam a simpatia, demonstravam uma alegria de servir, eram as pessoas que eram movidas pelo evangelho prático, de amar as pessoas, de ser respeitadas, de ser pessoas honestas, de pessoas íntegras, temente a Deus. Você acha que nós não desviamos um propósito de ser igreja? Tá, se nós examinarmos a história e perceber onde se desviou nesse tempo, ainda que venhamos identificar, a questão é, eu me desviei também? O modelo ou o propósito de ser um cristão, conforme a Bíblia, será que eu sou distante disso, ainda que eu afirmo que eu sou crente e eu servo a Deus? Meus irmãos, era sinônimo de transparência, de honestidade. Tinha credibilidade um testemunho. Porque realmente tinha um testemunho de vida, de alguém que honrava, alguém que cumpria propósito. E sinceramente nós devemos resgatar a começar em nossas vidas. Aquilo que eu me comprometo com Deus no altar dEle, aquilo que eu me comprometo com Deus com uma aliança, eu tenho que cumprir essa aliança. Se eu me comprometo com os meus filhos, se os filhos se comprometem com seus pais, tem que honrar isso, filhos. Pais, tem que honrar o que acaba se comprometendo com os pais. O que um casal se comprometeu um ao outro, tem que realmente assumir essa aliança. O que se você comprometeu é amanhã eu faço, amanhã que assim seja, e faz. Nós temos que romper essa mentalidade, irmãos, que está nos deixando cada vez mais estagnados na nossa vida. E torna-se cada vez mais difícil as pessoas dar crédito ao Evangelho, ouvir a palavra de Deus, porque como acreditarão na mensagem do Evangelho, se até mesmo aqueles que dizem ser, não levam o próprio Deus a sério? Como nós iremos propriamente pregar o Evangelho, se não tem credibilidade alguma o evangélico? Como nós iremos pregar o Evangelho, se na sociedade o evangélico não tem nenhuma credibilidade, porque não honra compromisso, desonra as autoridades, desonra os professores, desonra a liderança, desonra o chefe, fala mal das pessoas? Como nós iremos pregar o Evangelho, se o evangélico não tem credibilidade? Misericórdia, irmãos. Eu acredito que essa menina, ainda que no anonimato, não sabemos o nome dela, mas tinha uma credibilidade, que ela falou para a esposa de Naamã, que já correu para ele, e ele foi prontamente, olha, tem uma solução para o meu problema, existe um caminho. Ainda que ele certamente tentou fazer tratamentos, tinha recursos, não foi falta de recursos, mas olha, existe uma solução ainda, lá em Samaria. Quem falou isso? Olha, alguém de confiança, é uma menina lá em casa, que é lá de Israel, é ela. Olha que confiança, irmãos. E quantas vezes lemos aqui o texto e não percebemos a relevância, a profundidade que teve essa menina, que mesmo sendo escrava, aqui entra o terceiro princípio, para nós crescermos também e aprendermos como fazer parte de um propósito, meus irmãos, nada mais é do que simplesmente mostrando compaixão pelo próximo. Ainda neste versículo, olha só o que ela diz: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Ela tinha de fato uma grande credibilidade pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu serviço, servir. Como eu disse, ela estava numa condição ali, mas ela não estava refém de um passado, de um ressentimento. E olha, irmãos, olha só o que ela disse. Registre essas palavras
que é a única que você vai ver na história. Quem dera meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Isso aqui, irmãos, é uma demonstração de compaixão. Vou ser sincero, vamos tentar entrar neste contexto, e no fim, eu gostaria sinceramente que você falasse, ou pensasse, qual seria o seu posicionamento nessa história. O contexto, que diz o texto claramente é o seguinte: um dia a tropa da Síria chegou lá em Israel, levou cativa essa menina, junto com a família não sabemos, mas ela foi levada como escrava para a Síria, que passou a servir a mulher deste homem, passou a servir a esposa de Naamã. Irmãos, ela foi tirada da sua casa, da sua pátria. Certamente ela tinha amigas, tinha vizinhos. Ela foi tirada de uma realidade, e ela, por uma situação, sem saber como seria o seu futuro, se iria comprometer o seu futuro ou não, ela estava realmente já numa situação sem saber o que fazer da vida dela, porque agora ela está na mão de outras pessoas. E sinceramente, ela está ali servindo, testemunhando, e agora, uma atitude, ela está demonstrando compaixão. Irmãos, você demonstraria compaixão pela vida de quem prejudicou você? Porque essa menina poderia muito, olhamos para a história friamente, dizer assim, ela foi prejudicada porque ela tinha uma história em Israel, lá em Samaria, ela tinha uma história, ela tinha uma família, ela tinha uma perspectiva, ela tinha toda uma perspectiva de vida, de futuro. Isso foi interrompido, ou seja, de alguma forma prejudicou isso tudo na vida dela. Embora que ela está em outro lugar, ela está lá entendendo, vivendo para um propósito, isso que ela encontra força de servir a Deus, certeza de uma coisa: Deus está comigo aqui também, Deus está comigo, Ele está no controle da minha vida. Sinceramente, meus irmãos, assim como essa menina, ela manifestou, mostrou compaixão por alguém que podemos considerar prejudicou ela, aliás. Sinceramente, meus irmãos, você teria essa mesma atitude de demonstrar compaixão por quem prejudicou você, principalmente no momento da crise dela, na dor que ela esteja passando? Você, sinceramente, convidaria, ao saber que essa pessoa que prejudicou você, seja próximo de você, entre seus familiares, no seu trabalho, que o prejudicou de alguma forma, financeiramente, que afetou emocionalmente, que afetou a sua vida e tantas coisas, mas agora você sabe que ela está passando uma crise delicada no casamento, você teria coragem de chamar ela para estar aqui quinta-feira, para dar a oportunidade dela ser restaurada, restaurar o casamento dela? Teria coragem de convidá-la para estar aqui quinta-feira? Teria coragem, minha irmã, convidar essa pessoa que te feriu, essa pessoa que não conhece a Deus verdadeiramente, e convidá-la para estar aqui no encontro da Rede Mulher? Você teria coragem de convidar essas pessoas? Porque simplesmente ela poderia ter se calado. Ela vendo que aquele homem estava sofrendo com a lepra, e dizer assim: bem feito, que assim seja, continue sofrendo. Porque me tirou da minha casa, porque prejudicou a minha vida, porque prejudicou a minha história, bem feito. Não, ela não pagou o mal pelo mal, ela manifestou ali uma forma tremenda, a compaixão, a graça de Deus. Ela apontou o caminho. Olha, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta, ele curaria da sua lepra, ele ficaria curado, ele revelaria Deus. Sabe, meus irmãos, eu fui lembrado de uma frase, e eu acredito que ela muito tem para nos ensinar. Charles Spurgeon, um pregador que marcou muito a história, olha só o que ele diz: seria sábio nos compadecermos o máximo possível, em vez de julgarmos uma situação pelo qual nunca passamos. Seria sábio nos compadecermos o máximo possível, em vez de julgarmos uma situação pelo qual nunca passamos. Nunca passamos. Irmãos, isso é falta de compaixão, é falta de amor, irmãos. Quando julgamos situações de pessoas a qual nunca passamos. Nunca passei por isso.
Como eu vou julgar um leproso? Eu não sei o que é passar por uma lepra. Como vou julgar uma pessoa? Não, eu nunca passei por isso. Porque se eu tivesse passado, não o julgaria, teria compaixão. Ao aflito deve-se mostrar compaixão. Ao aflito, independente das suas circunstâncias. Todos aqueles que estão passando por uma aflição, todo aflito precisa de fato conhecer a compaixão de Deus através de nossas vidas, em suas aflições. Sabe, meus irmãos, fazer parte de um propósito, quanto vale? Sinceramente, eu não sei se ela sabia que tinha uma revelação de Deus. Olha, suporta, seja serva aqui, sirva-me, dê testemunho, demonstre compaixão, vou fazer uma grande obra na história deste homem ainda. Ele vai se transformar um homem diferente. Eu não sei se ela tinha uma palavra, mas o que ela estava fazendo, ela estava convencida disso, tenho certeza. Ela estava convencida, ainda que, não sei se ela, no dia a dia, ela tinha uma revelação tão clara de Deus. Mas atenção, o texto continua dizendo, ela vai, aliás, ele segue, ele chega até o profeta, estou resumindo a história, você pode ler depois. Ele chega até o profeta, recebe uma direção de Deus para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele vai, e na 7ª vez, ele levanta, limpo, curado. Maravilhoso. E não para por aí. Eu estou com você no versículo 14. E no versículo 15, para mim, a parte mais importante que faz entender, está aí o propósito. Olha como valeu a pena, olha o propósito. Quando ele fez essa declaração: reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Reconheço. Isso aqui, irmãos, é uma oração de um pecador arrependido. Esta é uma oração de um pecador que está voltando para Deus, ou se entregando para Deus sua vida. Reconheço, porque sem reconhecimento não há arrependimento. Reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Olha o propósito. O propósito de Deus, que foi através do servir, testemunhando e demonstrando compaixão pelo próximo, demonstrando compaixão. E olha o propósito, irmãos, reconheço que em toda a terra não há Deus. Olha o quanto vale isso. Olha, o texto não nos diz, mas podemos imaginar, eu particularmente não imagino menos do que isso. O retorno de Naamã para casa. Um dia ele voltou, teve que voltar, mas um homem voltou crente, decidido a ser realmente servo de Deus, a abrir mão de tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus. As escamas foram removidas dos seus olhos. Ele realmente teve uma conversão genuína. Ele volta para casa, tenho certeza que a primeira pessoa que ele abraçou foi a esposa, porque a esposa suportou muito enquanto ele estava leproso. A esposa suporta muito. Suporta, irmão, suportou dias de paciência, suportou encorajando. A prece delas, certamente, as preces que ela conhecia, assim ela fez. Abraçou ela, abraçou os filhos. Mas certamente quando viu aquela menina, eu imagino ele abraçando, dizendo: muito obrigado por revelar este Deus para mim. Obrigado por despertar, por me mostrar o propósito de Deus na minha vida, por conhecer este Deus. Eu conheci o Deus de Israel, é o único, e não há outro Deus na terra, somente este Deus, o Deus de Israel, não existe outro Deus. Eu imagino este homem agora quebrantado, irmãos, demonstrando de fato assim a sua gratidão a essa menina que nós não sabemos o nome, demonstrando a sua gratidão. Obrigado. Ele desejou honrar Eliseu, que foi um instrumento de Deus com certeza, que trouxe uma direção para ele. Mas essa menina, onde tudo começou, a credibilidade do testemunho, o seu servir com uma alegria, e a sua compaixão de mostrar a ele o caminho para ser restaurado. Sabe, meus irmãos, essas características, elas são exatamente as características de Jesus. Jesus, ele veio para servir. Jesus, ele testemunhou o Pai.
E Jesus, Ele manifestou a compaixão dEle por mim e por você naquela cruz. E nos encoraja, irmãos, como discípulo de Jesus, como servos de Deus, o mesmo caminho. Sejamos servos dEle, servir com alegria, testemunhos, que devemos prezar pelo testemunho, testemunhar a Cristo, apontar a Ele, revelar o Cristo e, acima de tudo, manifestarmos compaixão, porque essa é uma mensagem que vai tocar o mundo, a compaixão, irmãos. Amém, queridos? Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, nos dê graça, nos fortaleça, para que venhamos revelar Cristo em todas as coisas, em nome de Jesus. Estou de pé, por favor, irmãos meus, enquanto nossos irmãos, o Ministério de Louvor, vão se preparando. Nós vamos ao Senhor em oração. Antes do culto começar, veio algo no meu coração. Eu falei, tem que escrever isso aqui para não esquecer. Adrinho, pessoal, uma caneta. Muitos não serão usados para realizar algo relevante, mas para fazer parte da salvação de muitas pessoas. O que é mais relevante que isso, irmãos? Às vezes nós queremos assim, eu quero fazer algo relevante, eu quero realizar algo, irmãos, se contentem em fazer parte do propósito de Deus na salvação de alguém. Amém, queridos? Faça parte de alguma forma. Aleluia! Eu estive servindo a pessoa, eu trouxe ela para a igreja, dava carona. Quantas vezes fizemos isso, visita, e ela se rendeu a Cristo. Irmãos, de alguma forma, queridos, há quantas pessoas que carecem, quantas pessoas que Deus tem um propósito e está nos estendendo a mim e a você a oportunidade de fazer parte disso. Saiba que encontramos propósito quando servimos. Ainda que não sejamos reconhecidos, e não importa isso, porque o importa é o nome do Senhor sendo glorificado, o que importa é ver a salvação de vidas, queridos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, diante da tua presença nos colocamos. Nos colocamos diante de ti, Senhor. Nos ajude a seguirmos os passos de Jesus, servindo, testemunhando, demonstrando compaixão ao próximo. Nos ajude, Senhor, ainda que nosso nome não seja reconhecido ou conhecido, mas que venhamos acima de tudo, Senhor, fazer parte de um propósito glorioso neste mundo. Usa-nos, Senhor, para mudar o mundo de muitas pessoas. Pai, sabemos que nós não somos chamados para mudar o mundo, mas sim, podemos ser agentes da Tua graça para mudar o mundo de muitas pessoas. Pai, nós clamamos a Ti no nome de Jesus. A começar em nossos corações, Pai, nos desperta, Senhor. Nos mova, Senhor, a sermos uma igreja servidora, uma igreja que ama servir, uma igreja que há de lavar os pés dessa cidade. Pai, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Em Teu nome, Senhor, que oramos e Te louvamos, Te bendizemos, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com essa canção, queridos. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar.
Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Eu estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás, sempre, sempre. Ele não me deixa, nunca me deixará. Não importa a circunstância, não importa, o meu Deus está comigo, sim. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, eu sou, tu és meu, sim, sim, e eu sei que ao meu lado sempre estou aqui, tudo que sou, eu entrego, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu
sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. A atitude de uma menina no anonimato proporcionou a transformação, a cura, a salvação de uma pessoa e a restauração de uma família. Obrigado, pastor Rodrigo, por essa mensagem, querido. Que o Senhor continue te abençoando fortemente. Que o Senhor nos use nessa semana para sermos muito mais do que uma menina, muito mais do que simplesmente um menino, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ainda que seja no anonimato, faça a diferença para a glória do Senhor, sem esperar nada nessa vida, porque a nossa recompensa vem do Senhor na eternidade. Dele receberemos uma coroa, com Ele estaremos, queridos, é isto que importa, que cumpramos a nossa missão em nossa jornada, amém, queridos? Antes de impetrar a bênção, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, capacita-nos, Senhor, para esse chamado, essa jornada, de sermos os teus pés, sermos as tuas mãos, sermos, ó Deus, os teus olhos, a tua boca, onde formos, onde estivermos. Que o Senhor possa contar conosco, que possamos dizer: eis-me aqui, envia-nos. E ainda, Deus, que achemos que não estejamos em lugares onde quereríamos estar, mas aonde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos inseriu, é o lugar certo para brilharmos a tua luz e fazermos a diferença, Senhor. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua presença, dá-nos a tua capacitação, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a amizade, a liderança, o poder do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, com suas famílias, com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Volte em paz. Deus abençoe.